Bom, pessoal, bom dia. Mais um domingo, né? Vamos passar aqui algumas notícias interessantes, algumas projeções interessantes, e depois a gente posta esse link lá no grupo, tá? Então, lembrando, todo sábado, às 9h30 da manhã, a gente tem uma reunião com o César, tá? Que ele já passa ali algumas estratégias e o que aconteceu durante a semana, os lucros e os prejuízos que tivemos, tá? E domingo as projeções comigo também com mais algumas estratégias para vocês poderem acompanhar, tá? Então vale a pena, sábado 9h30 da manhã com César e domingo 10h30 da manhã comigo, tá bom? Desde já a gente deseja aí um excelente domingo a todos e mais uma vez agradecemos aí a confiança. Bom, a gente sempre começa tentando encontrar no calendário econômico algumas oportunidades de movimentação do preço, tá? E vendo aqui o calendário econômico, que já está lá no grupo do Telegram, tá? A gente observa aqui, ó, que na sexta-feira, 10h30 da manhã, o payroll do CAD vem bem ruim. O que é o payroll do CAD? É nada mais, nada menos que três dados juntos: desemprego, emprego e salário, onde a gente percebe que o desemprego aumenta muito, o emprego diminui, tá? E com isso, possivelmente, o CAD se desvaloriza se essa notícia se confirmar. O interessante é que até ser divulgado essa notícia, o CAD tende a se desvalorizar, tá bom? Então fica ligado aí nessa semana para pares com CAD, né? Que pares com CAD? Eh, que pares com CAD? O GBP-CAD, EURO-CAD, USD-CAD, CAD-JPY, né? Então a gente está prevendo aí uma desvalorização do CAD pelo payroll aqui, tá? Pelo payroll aqui que deve vir bem ruim. O do dólar está com o emprego se mantendo, desemprego tá com o emprego caindo, digo, desemprego se mantendo ali pertinho. Então a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Agora o CAD, quem for conferir o calendário, tem lá uma diferença muito grande, tá? Do dado anterior para o dado que possivelmente vem agora. Um outro dado bacana que vem essa semana é esse aqui, ó, 5h55 da manhã, GER40, o índice alemão, é o DAX, né, famoso DAX, onde o desemprego aumenta muito. Ou seja, o DAX deve cair nesse dia. Se o desemprego está aumentando, desvaloriza ali o ativo, né? E aí, então, aqui, ó, 5h55 da manhã, a gente espera uma forte venda aí no DAX para day trade, tá? Para day trade. Então aqui está o calendário com os principais eventos, né, as principais notícias. São cinco notícias que movimentam o mercado. Eu pediria que vocês anotassem isso aí. São 5 notícias que fazem a coisa andar. Quais são essas notícias? Vamos lá. PIB, o Produto Interno Bruto, né? Aí depois vem a inflação, né, que é o IPP, IPC, né, aqui, então aqui, ó, IPC, ó, IPC. Então, quando você lê no calendário IPP, IPC, você já sabe que é inflação, tá? Então também movimenta muito. Taxa de juros movimenta pra caramba, tá? Então já vimos PIB, taxa de juros, inflação, tá? Aí vem emprego, desemprego e salário, tá? Que é o famoso payroll. Se o emprego aumenta, a princípio valoriza. Se o desemprego aumenta, desvaloriza, tá? E finalizando, venda no varejo. Então a gente percebe aqui, ó, que hoje já tem venda no varejo para o áudio 9h30 da noite. Pô, não tenha dúvida que eu vou estar entrando nisso aqui. É uma notícia imperdível. Toda vez que no calendário aparecem essas 5 notícias, são entradas imperdíveis, tá? Então vamos lá. PIB, inflação, taxa de juros, emprego, desemprego e salário, isso tudo é uma notícia só, e venda no varejo. Tá? Essas 5 notícias fazem a coisa andar. Tá? Então, preste atenção nisso aí. E aqui ainda na quarta-feira a gente tem o discurso do Powell, que é o presidente do banco americano lá, tá? Seria o banco central deles lá, tá? Também anda bastante, tá? Também anda bastante, ok? Bom, dito isso, terminando a fase aí de calendário, esse calendário já está lá no grupo do Telegram, tá? A gente vai para o gráfico.
Bom, vamos fazer um pouquinho diferente hoje, fazendo duas entradas, repetindo 2 entradas que a gente fez durante a semana, tá? E assim vocês aprendem, tá? Bom, a gente sempre começa analisando do tempo maior para o tempo menor, tá? A gente sempre começa analisando do tempo maior para a nossa entrada no tempo menor, ok? Bom, dito isso, o que que eu tinha no gráfico semanal para swing trade? Se eu estou analisando no semanal, eu vou entrar lá no diário, lá em 4 horas, né? Então, olha só, eu tinha aqui no semanal o euro-dólar caindo muito forte, ó. Olha só, pulou a média, voltou à média, deixou a vela de força no semanal e veio embora, tá? E veio embora. Pô, isso aqui é gráfico semanal. Quem entrou naquela velinha de força ali ganhou um troco bacana, tá? Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Então a gente vai comentar isso já já. Então vamos lá. Aqui, ó, ele tinha deixado um topo duplo é figura de reversão, então você já espera uma virada, né? Aí ele rompeu o fundo, voltou aqui, ó, deixou uma vela de força, aqui foi uma entrada de venda, tá? Aí ele chegou nessa região aqui. Como é que ele chegou nessa região aqui embaixo? Ele já chegou com 5 ondas. Vamos contar? Pô, então eu tô lá no gráfico semanal com 5 ondas. E essa contagem é mais ou menos, tá? Não precisa ser a contagem precisa. Você tem que enxergar aí 5 ondas. Enxergou 5 ondas, ó, 1, 2, enxergou 5 ondas, você já sabe que esse cara tá com tendência estendida. 3, tá? Ó, 4, né? Contando mais ou menos. Então, por baixo, esse maluco já está com 5 ondas, né? E estando com 5 ondas, a gente considera isso uma tendência estendida, e 5, né? Então, ele já fez o papel dele com 5 ondas, ou seja, ele pode voltar. Uma outra dica interessante, que a gente sabe que ele pode voltar, é a distância da média. Essa média é uma média de 50. E a gente sabe que todos os ativos no mundo, seja commodity, criptomoeda, ação, índice, né, Forex, todos os ativos no mundo respeitam a média de 50. Aqui, ó. Olha como é que respeitou aqui a média de 50. Deixou uma estrela da manhã. O que é uma estrela da manhã? É um grandão que cai, um pequenininho no meio, um grandão que sobe. Explodiu para o alto, tá? Então a gente sabe que todos os ativos respeitam a média de 50. Ou seja, esse cara tem que voltar aqui na média. Ele está longe da média. Então, eu tenho uma tendência estendida, é o meu primeiro fator, né? Está aqui mais de 5 ondas. Eu tenho aqui o preço longe da média no tempo maior. Significa que ele pode tentar sim voltar até aqui, ó. Ele pode tentar sim voltar até aqui, onde eu botei essa setinha amarela, tá? Então, para que ele suba, eu preciso que ele reverta, que ele vire para a subida, né? Então, eu preciso de uma reversão, que vai acontecer nessa região aqui, ó. Ele está caindo muito forte, com tendência estendida, é a primeira coisa que eu preciso, tendência estendida, e está chegando nessa região aqui. Vamos puxar o gráfico para trás e entender que região é essa. Estou diminuindo o zoom, porque se eu não diminuir o zoom, eu não consigo ver nada, tá? E aqui, ó, a gente já começa a entender uma possível virada. Opa, ó, vamos puxar isso aqui para cima um pouquinho. Olha só. A gente percebe, a gente percebe, a gente percebe que aqui ele começou a subir muito forte, aqui na esquerda, né? Aqui ele começou a subir muito forte e aqui foi a primeira consolidação, né? Vamos prestar atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Aqui, ó, foi a primeira consolidação, tá? Então ali, ele subiu muito forte no tempo maior, que eu estou lá no semanal, ele subiu muito forte. E aqui ele consolidou a primeira vez. O que que significa isso? Isto, depois de um movimento muito forte, uma consolidação, isto aqui se torna uma região de oferta e demanda. Então é só puxar para cá, para a direita, e ver se o preço está lá. Se o preço está lá, eu sei que isso vai voltar, ok? Eu sei que isso agora vai subir. Por quê? Porque ele tocou aqui numa região de oferta e demanda, tá? Bom, então o que que eu tenho até agora?
eu tenho preço longe da média, eu tenho aqui, ó, uma tendência estendida, eu tenho uma região de oferta e demanda, tá? Ou seja, esse cara pode sim subir. Eu só precisaria aqui agora de uma divergência. Vamos ver se eu tenho divergências já no gráfico semanal? Vamos ver se eu tenho divergência já no gráfico semanal? Ó, aqui está caindo, aqui eu tenho essa confusão caindo, aqui eu tenho essa confusão caindo, e aqui eu tenho essa confusão subindo, aqui embaixo, acho que todo mundo viu, né? No índice de força relativa de 14 períodos, né? Que a gente não mexe nele, ele já vem de fábrica com 14 períodos, a gente deixa ele com 14 períodos. Então aqui, ó, está caindo e aqui está andando de lado. Bom, então o que que eu preciso para reversão? São 3 fatores que eu preciso. Eu preciso de uma tendência estendida, que eu tenho no tempo maior, eu preciso de uma divergência, que eu tenho no tempo maior, e eu preciso de um pico, de uma região de oferta e demanda, de uma zona de oferta e demanda que eu também tenho no tempo maior. Então isso vai virar, tá? Bom, vamos diminuir o tempo gráfico agora, vamos lá para o diário, né? Tem muita gente aí que gosta do swing trade no gráfico diário, que precisa entrar poucas vezes no gráfico. Então vamos ver aqui no gráfico diário o que, que a gente tem. Ó, no gráfico diário, eu consigo ver até melhor a divergência aqui, ó. Aqui está caindo e aqui está subindo, tá? E aqui embaixo está subindo, né? Bom, no gráfico diário também, eu tenho aqui que esse maluco rompeu o topo. Esse maluco aqui, ó, rompeu o topo aqui, ó, ok? E olha a força com que ele rompeu o topo, né? Olha a força com que esse cara rompeu o topo. Aí o que que acontece? Pessoal, isso é onde muita gente perde dinheiro, tá? Bom, o preço estava caindo, né? Como a gente viu aqui, ó, o preço estava caindo, e agora foi a primeira vez que ele pulou a média. Agora foi a primeira vez que ele pulou a média e rompeu o topo. Muitos entram aqui, muitos entram aqui. Esse aqui é o famoso breakout, né? O breakout, pessoal, hoje em dia, por alguma mudança de comportamento do mercado, não está tão eficaz. Então, a gente recomenda que entre no reteste, tá? Ou seja, não entra aqui. Quem entrar aqui, fatalmente vai tomar stop, né? A gente aguarda o reteste, tá certo? Para a gente poder ver uma entrada mais segura, né? Bom, dito isso, vamos botar essa confusão aqui para andar. Ó, já voltou tudo. Quem entrou já foi estopado, tá certo? Então o breakout já foi muito seguro para a entrada, ok? Então a gente procura agora entrar no reteste, tá certo? Então, o que que eu tenho? O cara pulou a média e agora voltou na média. Vamos prosseguir. Ó, nada ainda. Passou a média para baixo de novo, tá? Então teria dado um stop bem bacana. Por quê? Porque quem entrou comprando aqui, colocou o stop nessa região aqui, ó. O stop foi colocado nessa região aqui, ó, tá? Então perceba que ele já tomou stop ali, ó. Por quê? Porque o stop tem que ficar obrigatoriamente abaixo da vela até o último fundo, né? Então não precisa ficar aqui, o stop pode ficar nessa região, e o cara foi estopado, né? Então o breakout, pessoal, não está mais tão confiável para a entrada, então por isso a gente prefere aguardar o reteste, né? Vamos aguardar uma nova subida da média. Só voltando aqui um pouquinho, o nome disso é corrida de liquidez, tá? Então, os bancos hoje estão fazendo muita corrida de liquidez. E a gente sabe que quem movimenta esses gráficos são os bancos. Então, como é que funciona isso? Vamos tentar entender. O banco quer comprar essa confusão, ele quer comprar. Pelos sinais que ele já deixou, ele quer comprar, isso vai subir, né? Eu já tenho ali os 3 fatores para reversão. Só que ele quer comprar pelo preço mais baixo possível. O banco quer comprar pelo preço mais baixo possível, para ter um lucro maior. Então, o que que o banco faz? Já que o banco tem o poder de movimentar o mercado, né? Quem movimenta o mercado é o banco. Bom, imagina que várias pessoas compraram aqui esperando que isso suba. Aí, essas pessoas colocaram stop aqui, ó. Essas pessoas colocaram stop aqui.
ok? O que que o banco faz? O que que o banco faz para ter um primeiro lucro? Ele derruba o preço e estopa todo mundo. Pessoal, aqui não tem maquininha de dinheiro. Aqui o dinheiro só troca de mão. Aqui o dinheiro só troca de mão. Então, para alguém ganhar, alguém perdeu, tá? Então veja bem, quem comprou aqui, as pessoas que compraram aqui colocaram o stop técnico aqui atrás. O banco foi lá, vendeu por aquele preço e recomprou aqui embaixo. Ou seja, estopou todo mundo que tinha comprado. Quando ele estopa todo mundo que tinha comprado, esse dinheiro vai para o banco. Simples assim. Por quê? Porque o banco vendeu aqui em cima e comprou por um preço mais baixo aqui embaixo, ok? Tá? Isso é corrida de liquidez. Ele faz isso para liberar liquidez, ok? É por isso que a gente entra agora no reteste, tá bom? Bom, então, aí, vamos prosseguir aqui, ver o que que o banco fez. Ó, continuou caindo, estopando todo mundo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Então, o danado do banco veio estopando todo mundo e agora, pá, pulou a média, tá? Bom, pulou a média. É para entrar nesse engolfo? Não, não é para entrar nesse engolfo, tá? Não é para entrar. A média aqui está andando de lado. A média aqui, ó, está andando de lado, ok? A média ali está andando de lado. Vamos continuar vendo o que esse maluco fez. Subindo, deixa subir. Passou a média para cima, deixa subir. Quanto mais ele subir, mais certeza eu tenho da nova direção, que agora é para o alto. Deixa subir essa confusão. Ó. Ó, deixa subir. Olha que interessante agora. Olha que interessante. Vamos tentar entender isso aqui. O que que esse cara fez? O que que esse cara fez? Ele pulou a média, voltou na média aqui, ó. Ó, ele cravou a média de 50 aqui, ó, e deixou uma vela de alta, deixou uma vela de força. Então, ele pulou a média, voltou na média, vela de força. Aqui é a entrada, tá? Aqui seria uma entrada, ok? Tá? Stopzinho aqui embaixo, ok? Abaixo aqui, ó. Tá? Em algum lugar, stopzinho em algum lugar, abaixo da vela, que é desse fundo, até lá embaixo. Não precisa ficar abaixo desse fundo, mas em algum lugar, abaixo da vela, até o último fundo aqui, ó, a gente pode colocar o nosso stop, tá certo? Eu costumo colocar no meio do caminho, nem tão colado aqui e nem tão lá embaixo. Eu costumo colocar aqui no meio do caminho. Vamos ver o que esse bruxo fez. Subiu, já está quase não para um isso aí, hein? Essa vela ali, ó, ali naquela linha amarela é a média do tempo maior, onde possivelmente é um alvo, né? Ó, já quase chegou na vela amarela, na linha amarela, digo. Aqui a média já está bem apontada para cima. Percebam que aqui a média já está bem apontada para cima. Esse cara vai subir. E ali, ó, ele parou ali. Tá certo? Então, aqui já está no tempo real, ok? Então, olha só, quem comprou aqui já está lá perto do primeiro alvo, quase num para um. Entenderam? Tá? O que que a gente fez? Pula a média, volta na média, vela de força entrada. E a condição para isso é que a média esteja apontada para o alto. Enquanto a média estiver apontada para baixo, não tem venda. Aqui, ó, ele pulou a média para cima, mas a média estava apontada para onde? Para o lado, isso não dá venda. Aqui, ó, quando ele deixou essa vela grandona, a média já estava apontada para o alto, né? A gente já vê que ele está fazendo topos mais altos e fundos mais altos. Aqui, ó, aqui você tem um fundo, aqui você tem um fundo, aqui você tem outro fundo mais alto, e aqui você tem um novo fundo mais alto. E lá agora você tem um novo fundo mais alto, onde terminou o gráfico ali, ó, né?
E ele pode subir sim mais um pouco. Se ele romper aquela consolidação, se ele romper essa consolidação aqui, ó, se ele romper essa consolidação aqui para o alto, com uma vela de força, tá? Se ele fizer essa confusão aqui, ó, é compra, ok? Por quê? Quantas vezes esse maluco volta na média? De 3 a 5. Aqui é a primeira volta na média, que ele tentou voltar e a pressão de compra é tão grande que ele não conseguiu nem chegar perto da média. E aí, se ele rompe essa confusão para cima com força, é nova compra. Por quê? Porque ele está no primeiro retorno à média. Ele vai fazer isso 3 a 5 vezes. Tá bom? Bom, e aí tem um truque. E aí tem um truque. Vamos lá. Então, já explicamos a entrada, né? Acredito que ficou claro. Então, o que eu falei para vocês? Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Então, pula a média, volta na média, vela de força, sua entrada foi nessa setinha amarela. Porém, quando ele tem esse comportamento, pula a média, volta na média, vela de força, entrada, a gente usa Fibonacci. Por quê? Fibonacci vai nos ajudar a escolher um alvo. Então, o que esse cara fez aqui? Ele saiu daqui, veio aqui para cima. Confere? Na sequência, ele veio aqui para baixo, né? Ele veio aqui para baixo na média, tá? Então, o que ele fez foi isso. Ou seja, eu vou pegar essa perna aqui, eu vou pegar essa perna aqui de Fibonacci e vou usar Fibonacci nela. Então, vamos lá. A gente vem aqui, retração de Fibonacci. Eu vou pegar aqui de baixo e vou jogar lá em cima. E vou jogar aqui, ó, fechando na primeira perna. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui no início, eu cliquei aqui no início da subida e cliquei aqui no fim da subida, quando ele voltou na média, tá certo? E aí, ó, ele já pegou lá o alvo de 200%. Ele já pegou o alvo de 200%. Então, o que acontece? O Forex, ele alcança os alvos toda vez que a gente tem um Fibonacci bem claro na tela, como esse aqui, ele alcança 200%, 161 e 200%. Percebe que ele chegou lá no 200% com facilidade. Então, são 5 famílias de renda variável. A família Forex vai chegar no 200%. Dificilmente a família Forex chega no 261,8, sem corrigir mais forte. Tá? Então, agora, o que eu imagino? Que ele corrija mais forte até a média e depois ele sobe pegando o Fibonacci lá no 261,8. Tá? Mas numa primeira pernada ele vai no 61 e no 200. Aqui ele pegou fácil o 61 e 200. Ok? Então, esse foi o exemplo do euro-dólar pelo gráfico diário, onde ele pulou a média, voltou na média, deixou a vela de força, permitiu a entrada e deu tudo certo. Ok? Tá? E que média é essa, Marcelo, que a gente usa? Essa média é uma média de 50. Quando eu estou em tempos maiores que 1 hora, eu vou usar uma média de 50. Quando eu estou em tempos menores que 1 hora, eu uso uma média de 20 ou 21. Eu prefiro exponencial. O César já prefere simples, sem problema. É muito parecido uma média com a outra. Tá? Não fiquem batendo cabeça se você vai usar uma simples ou uma exponencial, vai do gosto de cada um. Eu prefiro exponencial, você não prefere simples. É definição, eu quero essa média e pronto. E você costuma trabalhar com ela. Tá? Então, pessoal, o euro-dólar aqui acho que ficou claro, né? Então, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Então, a previsão para a semana desse maluco. Vou apagar tudo aqui agora. Vamos fazer a análise desse sujeito para essa semana, tá? Então, eu estou no euro-dólar, certo? O que a gente vê no euro-dólar? Aqui eu tenho essa região de fundos, tá vendo? Eu estou lá no gráfico diário, né? E aqui eu tenho essa região de fundos. Vamos traçar aqui, ó, pico, né? Aqui são picos, né? E eu percebo que o cara está batendo nos picos lá agora, tá? Então, vamos fazer a previsão para o euro-dólar para essa semana, a projeção, né? Então, ali, ó, ele já bateu no pico, bateu aqui no pico, bateu aqui nesse pico aqui, e agora ele está lá enroscado, né? Ele está lá enroscado. Bom, ele já deixou um topo aqui, ele já deixou um topo aqui, né? E está deixando um topo aqui. E está deixando o topo aqui. O nome disso é topo duplo. Topo duplo é figura de reversão. Ou seja, esse cara pode virar,
né? Qual foi a última vela que ele deixou? Deixou o engolfo, que engoliu completamente o anterior, né? Então, isso pode cair. Vamos ver isso lá em 4 horas? A gente analisou no diário, esse cara está longe da média, então, possivelmente, esse cara pode ser que venha até aqui, ó, tá? Vamos ver isso lá em 4 horas. Em 4 horas, em 4 horas, eu tenho ali, ó, eu tenho ali aquele topinho que a gente marcou, né? E agora a gente tem um arame de baixo aqui, tá? Eh, Esta confusão aqui, eu tenho que descer o tempo gráfico mais um pouco, até eu entender o que está acontecendo. Vamos ver isso aqui em 2 horas. Ah, em 2 horas agora está claro. Por quê? Porque a média está junto do preço. Então a gente desce o tempo gráfico até a média ficar junto do preço, tá? Então ali, ó, o que que a gente tem? Ó, essa última vela foi engolfão, que engoliu 2 velas para trás. Eu tenho um topo aqui, olha só a maldade. Eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo mais baixo aqui. Então isso vai cair, ele está cochichando no meu ouvido: "Marcelo, prepara que eu vou cair". E ele pode cair até aqui, ó. Esse maluco pode cair até aqui embaixo, tá? Percebe que no tempo maior ele está longe da média, então ele tem que voltar na média lá no diário, tá? Bom, como é que a gente entra nisso? Simples, a média está aqui, não está? Olha que fácil. Pula a média, pula a média, volta na média. Quando ele volta na média, né, quando ele volta na média, é o tempo que a média precisa para virar. Enquanto ele está voltando, a média está virando, tá? E aí, quando ele encostar lá, a média já vai estar apontada para baixo. E aí ele vai deixar uma vela de força, ele vai deixar uma vela de força, vermelha, no caso, aqui para baixo, e aqui é venda, tá? Então aqui você vai meter uma venda, em 2 horas. Então euro-dólar, venda em 2 horas, ok? Quando essa vela fechar, porque só amador entra com a vela aberta, quando essa vela fechar, a gente vende, né? Então esse maluco vai fazer o quê, ó? Pulou a média, voltou na média, vela de força, pá, é venda. Ah, mas eu quero entrar no breakout. Cuida que o breakout hoje em dia não é mais tão confiável. Por quê? Porque houve uma mudança de comportamento do mercado. Hoje, os bancos estão fazendo corrida de liquidez. E qual é o objetivo dessa corrida de liquidez? É jogar de novo o preço lá embaixo, lá em cima, digo, para que o banco venda o mais caro possível. Então, o banco que tem esse poder de empurrar o preço para cima ou para baixo, que é um grande investidor, com milhões e milhões e milhões de dólares, né? Ele consegue empurrar até lá em cima e estopa todo mundo que vendeu no breakout, tá certo? E com isso libera liquidez. E aí ele vende lá em cima por um preço mais caro, né? E faz o preço cair até lá embaixo. Então, a nossa segurança é essa vela de força aqui do reteste. Pula a média, volta na média, vela de força e vem embora para a tendência. Tá certo? Então, a projeção para o euro-dólar para a semana é em 2 horas, no gráfico de 2 horas, aguardar essa confusão se realizar. Tá certo? Vamos para o ouro. Outro exemplo aqui no ouro. Bom, olha só isso aqui. Eu estou lá no gráfico semanal, a gente sabe que a nossa análise começa no tempo maior e termina no tempo menor, ok? Então, o que, que a gente está vendo aqui no gráfico semanal? Não está vendo nada. Por quê? Porque para que eu veja alguma coisa, eu tenho que diminuir o zoom. Então, vamos diminuir o zoom dessa confusão aqui. Ó. No gráfico semanal, o que, que o cara fez? No tempo alto, hein? Imagina o quanto de dinheiro isso não dá. No gráfico semanal, o cara pulou a média aqui. Pulou a média. É para entrar aqui? Não, não é para entrar aqui. Eu vou entrar quando esse maluco voltar na média. E aqui embaixo, para que eu não seja pego pela corrida de liquidez, aqui embaixo, ele voltou na média e deixou essa vela de força aqui. Deixa eu aumentar o gráfico aqui para que vocês vejam. Ó, deixou aquela vela de força aqui.
Essa vela de força nada mais é do que um rompimento de bandeira. Está aqui, ó. Ó, ó, rompeu bandeira, ok? E a entrada é no rompimento da bandeira. Aqui você tinha uma bandeirinha. Opa, tá? Bandeira é uma figura de continuação de tendência, não é isso? Então, o que que esse bruxo fez? Ele pulou a média, voltou na média, deixou uma vela de força e rompeu bandeira. É compra. E aí, ó, foi embora, né? Foi embora lá para cima, tá? Onde eu sairia dessa operação? Eu sairia dessa operação quando ele fechasse abaixo da média. Então, fechou abaixo da média, eu estou fora. Eu sairia aqui, ó. Eu sairia aqui. É uma das formas de gerenciamento. É claro que antes de sair lá em cima, eu já estaria com um primeiro alvo atingido, já estaria com um segundo alvo atingido, já estaria com possivelmente um terceiro alvo atingido. E uma quarta entrada esperando esse maluco fechar abaixo da média lá em cima. Tá? Então perceba que eu não entro uma vez, eu entro duas, três, quatro. E à medida que essa coisa vai subindo, vai pegando os meus alvos. Tá? E para isso, como eu falei aqui embaixo, para isso a gente usa Fibonacci, né? Então, ó, o cara começou a subir daqui, ó. O maluco começou a subir daqui. Acho que todo mundo viu, né? Então ele fez essa primeira perna, e voltou lá, na bandeira, né? Então eu vou pegar essa primeira perna e Fibonacci nele. Tá aqui, ó. Pá, pá. Então eu estaria com alvo no 61, estaria com alvo no 200, estaria com alvo no 261. Tá? E um outro alvo quando fechasse abaixo da média. Ok? Tranquilo? Quando esse maluco fechar abaixo da média, aí eu saio da última operação. Tá? Então, ó, pegou, olha como é que esse cara vai na mosca, para não falar outra coisa. Né? Aqui, ó, ele crava os alvos. Ó, foi certinho lá e caiu. Aí depois ele chegou aqui no segundo e cravou lá o terceiro, tá? Então, pessoal, é assim que a gente trabalha, tá certo? Mas voltando aqui para o ouro, deixa eu apagar tudo aqui de novo. A gente percebe aqui, ó, que a média estava bem apontada para o alto, confere? Olha a inclinação dessa média. A gente já sabe que quanto mais inclinada ela tiver para cima, mais força essa tendência tem. E aí, ó, esse maluco deixou um engolfão aqui. Aqui era outra entrada. No engolfo desse, apoiado na média, aqui era outra entrada de compra, tá? Para chegar no 1 para 1 e no 2 para 1. Você bota o stopzinho aqui embaixo, chega no 1 para 1 e no 2 para 1. Ele está em tendência. Como é que eu sei que está em tendência? A média móvel está apontando para o alto. Então, vamos lá. O caminho do preço, eu tenho a reversão e eu tenho a tendência. O que eu preciso para reversão? Divergência, um pico lá atrás, né? Esse pico pode vir por zona de oferta e demanda, pode ser um pico propriamente dito, e eu preciso de uma tendência estendida, né? Essa tendência estendida tem que ter pelo menos 5 ondas, tá? Bom, aí o que esse maluco fez? Subiu, né? Já deu um lucrinho bacana ali, e agora, no gráfico semanal, o que esse danado deixa lá em cima? Ó, vamos lá. Esse danado diminuindo o zoom, né, que eu só consigo analisar diminuindo o zoom, ele deixa aqui um topo e deixa aqui um topo. Isso aqui é topo duplo. Topo duplo é figura de reversão. Topo duplo é figura de reversão, né? Ok? Isso tudo no tempo maior, semanal. Aí aqui eu vejo que esse maluco rompeu o fundo. Aqui eu vejo que esse maluco rompeu o fundo. Ó, ele fechou abaixo dos fundos ali. Ó. Ele já está fazendo topo mais baixo, e agora fez um fundo mais baixo. Ele entrou em baixa. Tá? Ok? Tranquilo até aqui? Bom, dito isso, qual é o caminho do preço? Breakout, reteste, tendência, né? Sendo que para o reteste, ele pode voltar até aquela média lá em cima. Para o reteste, ele pode voltar até lá em cima, né? Ele continua embaixo. Quando ele chegar lá naquela média, ele vai fazer um topo mais baixo. Por quê? Porque ele deixou um topo aqui
deixou um topo mais baixo aqui e possivelmente vai deixar um topo mais baixo aqui. Então eu entendo que, pelo próximo passo ser o reteste, isso pode subir. Outra coisa que a gente nota que isso pode subir, né? Outra coisa que a gente nota que isso pode subir, ó. Ele tentou passar por aqui, não conseguiu. Os compradores empurraram para cima. Ele tentou passar por aqui, não conseguiu, tá? Os compradores empurraram para cima. Ele tentou passar aqui a terceira vez e os compradores empurraram para cima. Pessoal, o nome disso é falso rompimento, tá? Ele finge que cai, mas aí ele volta tudo. Então, quem vendeu aqui foi estopado, tá? Quem vender aqui foi estopado, tá? Por quê? Porque ele fez um falso rompimento. Vamos contar as ondas? Vamos contar as ondas? Uma onda aqui, ó, bem nítido, né? Sem elucubração. Uma onda aqui, uma onda aqui, duas ondas aqui. Acho que todo mundo viu isso aí, né? Três ondas aqui, três ondas aqui, quatro ondas aqui, né? E aqui você tem a quinta onda, tá? Ou seja, esse cara tá com uma tendência estendida no semanal. No semanal, esse maluco está com uma tendência estendida e está longe da média. Ele tem que voltar na média, né? Então, possivelmente, isso vai dar uma compra. Então, o que, que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho uma tendência estendida, eu tenho uma tendência estendida, né? Aqui de queda, mas ele já entrou em baixa. Ele vai chegar na média, vai deixar um topo mais baixo e vai possivelmente cair de novo. Então, aqui, ó, eu tenho uma tendência estendida com mais de 5 ondas, eu tenho aqui uma divergência. Olha que coisa bacana isso aqui, ó. Aqui o preço está andando de lado. Aqui nesse finzinho aqui, ó, ele está na mesma altura, fazendo fundos na mesma altura, né? E lá embaixo ele está fazendo o quê? Ele está subindo. Então o nome disso é divergência, ou seja, ele está cansado de cair. A divergência mostra exaustão. Exaustão, o sinônimo de exaustão é cansaço, né? Mas está cansado de quê? De cair. Se ele está cansado de cair, ele vai subir, né? E percebam que aqui, ó, e percebam que aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho um pico, ok? Onde ele parou, né? Então, o que, que eu preciso para a virada? Eu preciso de uma tendência longa, eu tenho. Eu preciso de um pico, eu tenho. Está ele aqui, está ele aqui, né? E eu preciso da divergência, está ela aqui embaixo, ok? Então, possivelmente, isso vira, né? Deixa eu apagar tudo aqui para não confundir vocês. Bom, então essa foi a análise do tempo maior. Vamos ver isso lá em 4 horas. Em 4 horas, eu tenho preço pulando a média, tá? Eu tenho preço lá, ó, pulando a média, ok? Percebe que aqui eu tenho essa região aqui de fundos, que ele não conseguiu passar, né? E lá agora eu tenho preço pulando a média. É para entrar ali? Não, a média está apontada para baixo, a média está caindo, a média está caindo. Como é que você vai comprar isso aí? Não tem como comprar. Por enquanto, não dá para comprar. Média de 50, gráfico de 4 horas. Então, se eu estou em 4 horas, eu vou usar uma média de 50. Tá? Vamos ver o que se... Ou seja, eu já sei que vai subir, eu só tenho que esperar o ponto da compra. Pula a média, volta na média, vela de força entrada. Pula a média, volta na média, vela de força entrada. Vamos lá. Pô, pessoal, cada dia que passa eu tento simplificar mais essa linguagem, né? Se ainda assim a pessoa sentir alguma dificuldade, me comunica que a gente tenta melhorar, tá? Vamos lá. Ó, tá subindo, deixa subir, deixa esse negócio lá para a lua, deixa subir, quando ele voltar na média a gente pega ele. Muita gente, por ansiedade, e aí vai o emocional, entra aqui, entra aqui, e aí o banco faz uma corrida de liquidez e estopa todo mundo lá embaixo, como a gente mostrou no euro-dólar, tá? Então vamos lá. A gente nunca sabe quando esses danados desses bancos vão fazer essa tal corrida. Ó, aqui, aqui.
Aqui. Olha o que eu tenho aqui. Aqui. Eu estou lá em 4 horas. Aqui. Ele subiu muito forte. O que ele fez? Rompeu o topo. O maluco rompeu o topo. Acho que todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Aqui ele voltou na média, aqui ele voltou na média e deixou uma bandeira. Aqui ele voltou na média. Pessoal, isso é ouro. O ouro é é o ativo mais negociado no mundo, tá? Aqui, ó, ele deixou uma bandeira. E aqui, esse bruxo rompeu bandeira. Conclusão, compra aqui. Compra aqui. Mas onde isso chega? Onde isso chega? Bom, primeira perna, segunda perna, né? Eu estou entrando aqui no início da terceira onda, né? Então vamos ver onde isso chega. Fibonacci, aqui para cá. Ó, voltou certinho na retração de Fibonacci, tá? Voltou certinho na retração de Fibonacci e ele pode pegar os alvos aí para cima. Tá? Eu colocaria um alvo aqui no 200, uma outra entrada no 261. Vamos ver o que ele fez. Uma outra entrada não, um outro alvo no 261, né? Vamos ver o que ele fez. Pegou o primeiro alvo, aqui o 200%, pegou aqui o primeiro alvo, e cravou o segundo alvo lá em cima. Ele não acertou na mosca, ele acertou lá no, né? Tá? Então ali, ó, ele cravou aquele alvo lá, tá certo? Então, como é que a gente descobriu isso? Pô, a gente analisou no tempo maior, com tudo aquilo que eu comentei com vocês, descemos para 4 horas, onde ele estava pulando a média, voltou na média, deixou a bandeira aqui, ó, deixou a bandeira aqui, voltou certinho até Fibonacci, rompeu a bandeira e foi embora, tá? Quem entrou aqui, quem entrou nesse velão aqui do rompimento da bandeira, está com o stopzinho aqui por baixo, tá? O stopzinho está aqui embaixo da vela, no mínimo abaixo da vela, tá? E aí o maluco pega essa confusão lá em cima. Aqui, ó. Olha que interessante. Aí, esse danado, o que ele faz? Ele pula a média para baixo. É para entrar aqui? Não, não é para entrar aqui, é para esperar voltar. Só que quando ele volta, olha o tamanico das velas, como é que você vai vender com essas velas pequenininhas, sem força? Olha a média apontada para o lado, isso aqui não dá venda, pessoal, tá? Essa confusão aqui não dá venda. Por quê? Porque a média está andando de lado, né? Tá? Então aqui não deu entrada de venda. Apesar dele ter pulado a média para baixo, isso aqui não deu entrada de venda. E aqui ele parou. Aqui ele parou, né? Aqui ele parou. Tá? Então já estamos em tempo real no ouro, ok? Tá? Bom, vamos analisar o ouro agora. Vamos analisar o ouro para essa semana agora, tá? Eu estou fazendo bem devagarinho para que vocês entendam tudo que a gente tenta observar, né? O comportamento do preço. Essa média de 50 facilita uma barbaridade, tá? E se vocês tiverem essas médias nos seus gráficos, com certeza você já vai conseguir filtrar muita coisa bacana. Tá? Então, o preço está ali. Como é que a gente faz para essa entrada? Né? Como é que a gente faz para analisar? A gente analisa no tempo maior para fazer uma entrada no tempo menor. Então vamos lá, semanal. O que, eu tenho no semanal? De novo lá. No semanal, o ouro está batendo na média. O ouro está batendo na média. Ó, deixou uma hora mid baixa na média lá. Ó. Então isso pode cair. Lembra que no semanal esse maluco está em baixa. Né? No semanal, esse maluco está em baixa. Ele já rompeu o fundo. Ele já rompeu o fundo e está fazendo topos mais baixos. Né? Que a gente comentou lá no início. Topo mais baixo e agora um novo topo mais baixo. Tá? Bom, dito isso, eu sei que provavelmente agora isso cai, porque o semanal está em baixa, está bem apoiado na média.
Vamos lá para o diário, ver se a gente encontra alguma coisa, né? Diário não consigo ver nada, vamos ver aqui no 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Quando esse maluco romper esse fundo, é venda. Rompeu aqui, ó, é venda, ok? Então, quando ele passar aqui por baixo, ele vai fazer um novo fundo, né? E aí é venda, tá? Detalhe, entrada é no reteste, então ele vai romper, vai voltar na média, ele vai romper a média, vai voltar na média, deixar a vela de força entrada, ok? Eu prefiro raciocinar com venda no ouro por causa da configuração de topo duplo que ele apresenta no semanal, no tempo maior. Então aqui eu prefiro pensar em venda, tá? Rompeu aqui, ó, é venda. É claro, não é direto, né? Ele vai fazer o reteste, vai deixar a vela de força para baixo e aí você entra, tá bom? O que mais que a gente vê aqui? Olha só, ele vai deixar essa perna lá em 4 horas, né? Ele vai deixar essa perna aqui de baixa, tá? E voltou lá, ó. A gente vai pegar aqui um Fibonacci, aqui de cima, aqui para baixo, tá? E ele voltou até os 50%, ou seja, esse maluco vai cair pelo menos até aqui, ó, 200%. Aquilo que eu falei, ele vem no 61 e no 200. Qualquer coisa além disso é improvável, tá? Tranquilo? Então a projeção para o ouro é essa. Se romper fundo, se romper este fundo, ele provavelmente cai até lá embaixo, em 4 horas, tá? Eu lembro que tem uma outra ferramenta que a gente usa muito, que chama Pivot Point. Então, o Pivot Point é igual à média. Tem um Pivot Point para swing trade e tem um Pivot Point para day trade. O Pivot Point para swing trade é o Pivot Point semanal. Vamos anotar isso. O Pivot Point para swing trade é o Pivot Point semanal. O Pivot Point para day trade é o Pivot Point diário, tá? Então eu tenho dois tipos de Pivot Point. Um eu vou usar para swing trade e outro eu vou usar para o day trade, certo? Bom, deixa eu apagar tudo isso aqui agora para vocês verem como é que o pivô funciona. Eu vou ligar o pivô aqui, tá? A gente vem aqui do lado, pivô point semanal. Eu estou lá em 4 horas, então vou usar o pivô semanal, tá? Ó, ele já entrou aqui, ó. Olha que interessante. Olha como é que o pivô point trabalha. O pivô point é como se fosse uma escadinha, né? Deixa eu puxar aqui para trás, ó. Ó. Ele cai, volta no pivô. Cai, volta no pivô. Cai, volta no pivô. Cai, volta no pivô e cai. Então, se eu tenho um pivô abaixo do outro, eu vou pensar em venda. Se eu tenho um pivô acima do outro, eu vou pensar em compra, tá? Então aqui, ó, sobe, volta no pivô. Sobe, volta no pivô. Sobe, não conseguiu passar o pivô e possivelmente agora cai, tá? Como o pivô é semanal, ele vai abrir todo domingo, 19 horas. Então, hoje é domingo, 19 horas, vai abrir um novo pivô. E eu espero que esse pivô abra por aqui, ó. Eu espero, mais para frente, eu falo como é que se calcula o pivô, tá? Então, eu espero que esse pivô abra por aqui, tá certo? E aí, quando esse maluco romper pivô para baixo, é venda. Simples assim, tá? Aqui, ó, rompeu o pivô para baixo, venda. Rompeu o pivô para baixo aqui, venda. E assim vai. Tá? Então, esse pivô point ajuda muito. Então, o que, que eu uso nos meus gráficos? Eu uso particularmente duas coisas. Duas coisas. O pivô point, que tem que estar no gráfico. O pivô point, para mim, é mais importante que a média. Até porque o pivô, como é uma média do preço, né, ele é price action puro. Tá? Ele é ação do preço pura. E pela escadinha para cima ou para baixo, eu consigo ver a direção da operação. Tá? Um pivô abaixo do outro vai cair, um pivô acima do outro vai subir, tá? E depois a gente usa a média para um filtro mais técnico, né? Então, o pivô point é um filtro geral e depois vem a média, que é um filtro mais técnico. Como assim? Pula a média, volta na média, vela de força entrada, acabou. E aí entrou Fibonacci. Então,
com o conjunto todo. Pula a média, volta na média, vela de força, entrada Fibonacci. Acabou. Aí você já vai ter os alvos, tá certo? Exatamente como está aqui, ó. Ele caiu, voltou até aqui, possivelmente agora vem embora para baixo. Ah, e se não romper essa linha amarela que você botou? Se não romper, não tem entrada. É melhor perder a operação do que perder dinheiro, tá? Isso um grande professor meu já falava isso sempre, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá certo? O desempenho do ouro e do euro-dólar. E assim que o Google disponibilizar o link, demora um pouquinho, mas até 4, 5 horas eu acho que eu já consigo postar o link dessa aula lá para vocês no grupo do Telegram, tá bom? Então, eu desejo aí a todos um excelente fim de semana. Depois, se puderem deixar um comentário, se gostaram, se não gostaram. Isso é bom, porque mesmo a crítica negativa, a gente procura melhorar. Tá? A cada aula que eu dou, eu tento passar para vocês da forma mais simples possível, numa linguagem mais acessível possível. Tá? Então, se vocês puderem me dar esse feedback lá no grupo, se gostaram, se não gostaram, o que precisa melhorar, eu fico muito agradecido. Tá bom? A ideia aqui é sempre ajudar, tá? Pessoal, um outro detalhe, Forex no Brasil, muito pouca gente faz. Por quê? Porque é um volume de dinheiro absurdo que passa pelo Forex diário, são 5 trilhões de dólares, e muita gente se ressente disso, fica receosa com isso e acaba não entrando, aí corre para a Bolsa do Brasil, que no meu entender é mais instável que o Forex, tá? Então, pessoal, excelente semana para todo mundo. A gente deseja aí excelentes lucros, né? Um excelente aprendizado durante a semana e tudo de bom para vocês aí, tá certo? Obrigado pela confiança mais uma vez, excelente domingo. Obrigado igualmente, Marcelo. Conseguiu entender?